Saudações, mais uma aula aqui no canal Química Orgânica Avante. Agora nós vamos começar a estudar as reações de substituição nucleofílica. Essas reações são reações em que um grupo ligado a um substrato é substituído por um nucleófilo, por isso substituição nucleofílica. Na química orgânica existem vários tipos de substituições nucleofílicas, sendo que essa playlist vai estudar esses dois tipos aqui, que são os primeiros, esses dois primeiros aqui. A reação de substituição nucleofílica bimolecular, SN2, e a reação de substituição nucleofílica unimolecular, que é a SN1. Existe também a reação de substituição nucleofílica acílica, que tem uma playlist aqui no canal sobre essas reações, que ocorrem em substratos carbonilados. E também existe a reação de substituição nucleofílica aromática, que é estudada quando se vê as reações de compostos aromáticos, a reatividade de compostos aromáticos. Esse daqui é um esquema geral de uma reação de substituição, onde você vai ter um substrato ligado a um grupo abandonador, mais um nucleófilo, e o nucleófilo aparece ligado no substrato, e o grupo abandonador, por isso que ele tem esse nome, abandona o substrato. Bom, então começando a estudar a reação de SN2, por que ela tem esse nome? O S é de substituição, o N é de nucleofílica, e o 2 faz referência ao termo bimolecular, porque a reação apresenta cinética de segunda ordem. Vale lembrar que antes de se iniciar o estudo dessa playlist aqui sobre reações de substituição nucleofílica, eu recomendo que você assista todos os vídeos da playlist de mecanismos de reação, que lá, na última aula, eu falo sobre os aspectos cinéticos e termodinâmicos, conceitos estes que eu vou abordar nessa nova playlist aqui. Então, esse 2 é em referência à cinética de segunda ordem que a reação de SN2 apresenta. Bom, aqui um exemplo muito simples, né, da reação de SN2, onde você tem o clorometano mais o íon hidróxido, que reagem para formar como produto o metanol, e o íon cloreto é o grupo abandonador dessa reação. Então, a reação de SN1 e SN2, ela sempre vai ter esses quatro termos: o substrato, o nucleófilo, o produto e o grupo abandonador. O mecanismo dessa reação ele é bastante simples. O par de elétrons livre do nucleófilo ataca o carbono do substrato que está ligado ao grupo abandonador, e o grupo abandonador deixa a molécula do substrato, formando então o produto. Reparem que, na representação, essa seta está saindo do par de elétrons do oxigênio, indo para o carbono, ao mesmo tempo que essa seta está saindo dessa ligação covalente carbono-cloro e indo para o cloro. Isso quer dizer o quê? Que esta ligação se forma ao mesmo tempo que esta ligação se rompe. Ou seja, isso se chama mecanismo concertado, tá? E o que está representando aqui esse momento de dipolo? Está representando o seguinte: por que esse carbono está reagindo com o hidróxido, que é o nucleófilo? Porque este carbono ele é eletrofílico, porque ele está ligado a um átomo de cloro que é mais eletronegativo que o carbono. Então, você tem um momento de dipolo dessa ligação do carbono para o cloro. Então, o cloro ele tem uma densidade de carga negativa e o carbono tem uma densidade, tem baixa densidade de carga. Então, ele tem uma carga parcial positiva. Então, por isso aqui, delta mais e delta menos. Esse carbono, por ser deficiente em elétrons, ele é eletrofílico. Então, ele vai reagir com nucleófilos.
Esses conceitos de nucleófilo e eletrófilo estão lá na playlist de mecanismos de reação, que mais uma vez eu faço o reforço de que você primeiro deve assistir todas as aulas da playlist de mecanismo de reação antes de assistir qualquer outra playlist sobre reações. Então, esse aqui é um mecanismo simplificado. Agora, a reação de SN2 ela é melhor compreendida quando se observa o processo da reação por meio de um diagrama de energia livre, onde aqui nesse eixo eu tenho a variação de energia livre de Gibbs, e aqui nesse eixo chamado coordenada de reação eu tenho o progresso da reação. Bom, como o mecanismo é consertado, no início da reação eu tenho nucleófilo e substrato. Esse nucleófilo e esse substrato, quando esse par de elétrons ataca esse carbono e começa a formar a ligação oxigênio-carbono, carbono, essa ligação carbono-cloro começa a se romper. Isso é representado por esse estado de transição aqui. Então, o que é esse ΔG com esse símbolo aqui? Isso quer dizer o quê? Que isso daqui é a energia de ativação dessa reação. Aqui eu tenho o ΔG inicial, aqui a energia de ativação para que se atinja o estado de transição. E observe esse estado de transição. Ele é um estado de transição em que essa linha tracejada representa exatamente meia ligações covalentes, ou seja, na verdade, elas representam que essa ligação ou está sendo formada ou está sendo rompida. Essa ligação aqui, então, oxigênio-carbono, está sendo formada. Então, é uma linha tracejada. E essa ligação carbono-cloro está sendo rompida. Então, é uma linha tracejada. Por que aqui delta menos e delta menos? Porque se você observar no início da reação, o hidróxido é o íon hidróxido. Então, esse oxigênio está com a carga negativa. Se você observar o final da reação, o cloro está saindo como cloreto, ou seja, com uma unidade de carga negativa. Então, a carga intermediária deles é negativa, porque se o oxigênio no início está -1 e no produto ele está neutro, uma coisa entre neutro, entre negativo, entre -1 e neutro é negativo. Mesma coisa o cloro. O cloro no início está neutro e ele sai -1. Então, alguma coisa entre 0, entre o neutro e -1 é negativo. Então, delta menos e delta menos. E observe o seguinte, esse intermediário ele está pentacoordenado. Ele não é pentavalente. Alguns livros chamam de pentavalente, mas eu não gosto dessa terminologia porque quando você usa o termo valência, você está falando sobre ligações covalentes efetivas. Então, carbono pentavalente não é o estado intermediário do carbono, né? Não é o estado fundamental e estável do carbono. O carbono pode até fazer 5 ligações quando você está estudando química de superácidos, que aí isso vai ser abordado em outra playlist, que é um ácido tão forte que ele consegue protonar metano. Então, por um curto espaço de tempo, existe a estrutura CH5+, com carbono fazendo 5 ligações, mas também é um conceito bem mais avançado que a gente não costuma tratar em nível técnico, às vezes até mesmo em algumas graduações. Então, quando você usa intermediário pentavalente, você está assumindo que esse carbono está fazendo 5 ligações, o que não é o estado fundamental do carbono. Então, eu prefiro utilizar o termo intermediário pentacoordenado, porque ele está se coordenando aqui com 5 grupos, sendo que ele tem uma ligação sendo formada e uma ligação sendo rompida. E após esse estado de transição, você tem os produtos. Uma coisa importante para se observar nesse estado de transição é o seguinte: a reação é o processo global, né? Que às vezes ela pode ter uma ou mais etapas, né? Dependendo se o nucleófilo é neutro, você pode ter uma etapa de desprotonação no final, ou às vezes você pode ter uma protonação inicial para melhorar o grupo abandonador, que isso nós vamos ver em outras aulas. Então, eu vou usar aqui essa terminologia aqui, que é o processo de substituição. O que é o processo de substituição dentro de uma reação de SN2? A etapa ou as etapas em que efetivamente ocorre a substituição do grupo abandonador pelo nucleófilo. Então, no caso da SN2, nesse exemplo aqui, o processo de substituição ele ocorre em uma só etapa. Por quê? Observem só, eu tenho
nucleófilo e substrato, a energia de ativação forma um intermediário pentacoordenado, em que ele já possui no estado de transição a molécula do nucleófilo e a molécula do substrato, e a substituição é pelo mecanismo concertase, ou seja, ao mesmo tempo que essa ligação se forma, essa se rompe. A próxima etapa do diagrama de energia livre já são o produto e o grupo abandonador. Então, na SN2, o processo de substituição ocorre em uma só etapa. Por quê? Porque tanto o nucleófilo quanto o substrato participam do estado de transição da reação. E isso determina por que a velocidade da reação tem cinética de segunda ordem. Porque se você, mais uma vez, faça o apelo, vá lá, assista toda a lista de mecanismos de reação antes de iniciar esse estudo. Bom, a etapa lenta da reação é que determina a velocidade global da reação, a cinética global da reação. Como essa etapa, como essa reação ela só tem uma etapa, então essa é a etapa lenta, ou seja, o estado de transição de maior energia. E como nesse estado de transição eu tenho a participação tanto do nucleófilo quanto do substrato, eu tenho uma cinética de segunda ordem, porque a etapa lenta, uma reação multietapas, por exemplo, nesse caso só tem uma etapa, mas quando tem mais de uma, a etapa lenta da reação é a etapa que possui a maior energia de ativação. E como é que a velocidade da reação vai ser determinada? Vai ser determinada pela concentração das moléculas que participam do estado de transição da etapa de maior energia de ativação. Então, nesse caso aqui, eu só tenho uma etapa, consequentemente, eu só tenho uma energia de ativação, e no estado de transição dessa única etapa, eu tenho a participação tanto do nucleófilo quanto do substrato. Ou seja, eu tenho duas moléculas, então a concentração das duas moléculas vão determinar a velocidade da reação. Então, a velocidade da reação vai ser expressa por constante vezes a concentração do substrato vezes a concentração do nucleófilo. No caso aqui, concentração do clorometano constante vezes a concentração do clorometano vezes a concentração do íon hidróxido. E como pela reação os coeficientes são 1, é 1 mol de clorometano reage com 1 mol de hidróxido, então os expoentes são 1 mais 1 igual a 2, reação de segunda ordem global. Então, por isso que essa reação é chamada de reação de substituição nucleofílica bimolecular. Na verdade, né, a coisa foi sendo descoberta assim, verificou-se experimentalmente que essa reação tinha uma cinética de segunda ordem. Então, como é que esse mecanismo foi proposto? A partir do fato de que a cinética é de segunda ordem, a única explicação para ser uma cinética de segunda ordem é que o processo de substituição ocorresse em uma etapa só, com a participação da molécula do nucleófilo e do substrato. Então, isso aqui, às vezes, a gente chama, né, que isso é uma prova cinética desse mecanismo, porque outro mecanismo não explicaria o fato da reação se apresentar cinética de segunda ordem. Outro fato importante a respeito da reação de SN2, que é uma constatação, ao mesmo tempo uma prova do seu mecanismo, é o seguinte: quando a reação de SN2 ocorre com substratos quirais e enantiomericamente puros, observa-se a inversão da configuração do carbono onde ocorre a substituição. Bom, então, experimentalmente, essa reação aqui, ela foi realizada e foi determinado experimentalmente que a cinética dela é de segunda ordem global. Ou seja, isso garante que esta reação trata-se de uma SN2. Porém, quando se fez a reação com o S2-clorobutano enantiomericamente puro e o íon hidróxido, o produto obtido foi o R-butan-2-ol. Ou seja, como aqui eu não mudo as prioridades, que o cloro tem uma prioridade maior que o carbono, assim como o oxigênio, nós podemos determinar que houve uma inversão de configuração.
eu saí de uma configuração S para uma configuração R. Como é que isso poderia ser explicado? A única explicação para esse fenômeno é que o ataque do nucleófilo ele ocorre pela face oposta ao grupo abandonador. O ataque ocorre por esta face, fazendo com que o intermediário pentacoordenado por repulsão das densidades eletrônicas assuma essa configuração aqui pentacoordenada, em que esses três grupos aqui estão num plano, e depois, à medida que o cloro abandona a molécula, a repulsão dos elétrons, pelo modelo de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, ele deixa de ter essa configuração aqui bipiramidal trigonal, bipirâmide trigonal, para configuração tetraédrica comum dos carbonos sp3. Mas observem, nesse caso, eu tenho o cloro voltado para esse lado, E aqui eu tenho o hidróxido voltado para esse lado de cá. O que aconteceu? O íon hidróxido, ele, ao substituir, ele aparece numa posição diferente, numa configuração diferente à do grupo abandonador. Então, isso daqui é chamado de prova estereoquímica do mecanismo da reação de SN2. A reação de SN2 promove uma inversão da configuração do carbono em que o substrato ataca. Porém, isso ocorre em todas as reações de SN2. Se você reparar, quando eu desenhei aqui com o clorometano, observem só, eu desenhei invertendo a configuração, só que nesse caso o substrato não é quiral. Então, isso não tem como ser evidenciado, não tem como ser provado experimentalmente. Agora, quando se faz com substrato quiral, como esse exemplo aqui tem, a partir do S2-clorobutano enantiomericamente puro, obtém-se como produto o R-butan-2-ol. Nesse caso aqui, experimentalmente, é provada a inversão de configuração e, consequentemente, o mecanismo de SN2. Vendo, às vezes, com essa questão no bidimensional, fica um pouco difícil, Fazendo as moléculas, desenhando as moléculas no espaço tridimensional, talvez fique mais fácil de enxergar. Esse daqui é o íon hidróxido, aqui no modelo de bolas e varetas, e esse aqui é o S2-clorobutano. Quando você muda a representação de bolas e varetas para a representação com raios de Van der Waals, que é uma coisa mais aproximada do que entendemos ser a realidade, e que leva em consideração o raio atômico dos átomos, Aqui é o S2-clorobutano visto por um ângulo em que você vê aqui esse carbono, que é o que vai ser substituído, que vai sofrer o ataque do nucleófilo. Um giro de 180 nessa molécula aqui, em torno de um eixo vertical, eu trago o cloro para frente, Eu girei a molécula. Isso aqui é um giro de 180 graus. Aí fica um pouco mais fácil de visualizar que o carbono que vai sofrer a substituição ele está muito mais bloqueado. Esse carbono aqui é o mesmo que esse daqui. Só que o átomo de cloro apresenta um volume grande. Então, ele faz um impedimento estérico nessa face aqui em que o grupo cloro se encontra. Então, vendo agora a molécula do S2-clorobutano de perfil, observa-se que pode-se observar com um pouco mais de nitidez, utilizando esses modelos tridimensionais, que a face oposta ao grupo abandonador, que é o cloro, essa daqui é a face do cloro, a face do grupo abandonador. Essa daqui é a face oposta ao grupo abandonador. Observa-se que a face oposta do grupo abandonador é muito menos impedida estericamente para o ataque do nucleófilo do que a face em que o grupo abandonador se encontra, porque vai haver uma repulsão eletrostática entre a densidade eletrônica do nucleófilo, que é uma espécie rica em elétrons, com a do grupo abandonador. No caso aqui, o cloro, que também tem uma densidade eletrônica alta. Então, aqui, além do impedimento estérico, você vai ter a repulsão eletrostática. Então, o ataque nunca vai ocorrer por essa face. Ele sempre ocorre pela face oposta ao grupo abandonador, provocando a inversão de configuração.
e provando o mecanismo SN2. Entretanto, isso só é observável experimentalmente quando se utiliza substratos quirais e enantiomericamente puros. Então, o que fica de resumo aqui dessa aula, né? Primeiro, a reação de SN2 ela se passa por um intermediário pentacoordenado, formado por quem? Pelo nucleófilo e pelo substrato. O processo de substituição em uma etapa, ou seja, ao mesmo tempo que a ligação entre o carbono e o nucleófilo é formada, a ligação entre o carbono e o grupo abandonador é rompida. Então, o processo de substituição ocorre em uma só etapa. Isso leva a que consequência? A uma cinética de segunda ordem, porque o estado de transição da etapa lenta da reação é formado pelas moléculas do nucleófilo e do substrato. E a quarta observação aqui do resumo, que é o que? A reação de SN2 promove uma inversão da configuração do átomo de carbono em que o processo de substituição ocorre. Por quê? Porque o ataque do nucleófilo ocorre sempre pela face oposta ao grupo abandonador, devido a impedimento estérico. Bom, obrigado, bom estudo.